eu sou o ator da minha liberdade, então eu mostrando a minha liberdade, sendo ator da minha liberdade, eu dou a entender a pessoa que ela é ator, atriz da liberdade dela. Quando eu tô em meio à floresta, e é por isso que eu cuido dela, eu tô em meio a isso que eu entendo como uma divindade. O fascismo, ele é aparentado da psicopatia, só que a gente quer fazer entender, né, acho que essa psiquiatria de branco, que os comportamentos psicopáticos, sociopáticos, eles são comportamentos daquelas pessoas que estão no sistema prisional, que são os assassinos, os estupradores e tal. Também, não estou dizendo que não, mas ela não se restringe a esse lugar. E ela também está, essa lógica, ela também determina e condiciona os comportamentos dessas pessoas que estão nessas posições de liderança hoje, sejam nas instituições públicas, sejam nas instituições privadas. Isso era uma coisa buscada, propositada na década de 80 nas empresas, porque eles sabiam que os CEOs que fossem mais agressivos iam fazer as empresas crescerem. E eu tive que me confrontar não só com a dor das pessoas que estavam ali na minha frente, mas em que sentido aquilo que eu ouvia delas falava de mim. Se eu assumo a minha finitude, a minha possibilidade de morrer, isso me imbui da coragem que eu preciso para assumir os meus sonhos. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Ao Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. As conversas com os nossos convidados aqui sempre foram pautadas pelo mesmo propósito: escutar para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, siga o nosso perfil no Spotify ou na sua agregadora de podcast preferida. Acompanhe as dicas nas nossas redes sociais e os vídeos e gravações ao vivo no nosso canal no YouTube. Vai lá, siga e se inscreva. E todas as sextas-feiras temos a coluna no nosso blog em parceria com o canal Cultura Doria, idealizado pela minha amiga e jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do Ao Masculina. E quer nos ajudar a compartilhar essa conversa? Marque 5 pessoas nos nossos posts e leve Ao Masculina para mais gente. Então, eu estou aqui direto de São Paulo para conversar com ele. Alexandre Valverde, seja muito bem-vindo ao Masculina. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Eu estou super feliz de você ter topado. A gente estava conversando aqui antes da gravação que eu já acompanho o trabalho do Alexandre já através do podcast da Super Interessante, o Super Terapia, que é uma aula e ajuda muito nesse momento em que a gente está vivendo. E depois descobri também os canais Pública 1411 e o Incêndios, que são outros 2 canais. E ao longo dessa conversa vocês vão ter o prazer de conhecer um pouco mais sobre esse cara múltiplo. Como é que você gostaria de se apresentar, Alexandre? Obrigado, Paulo. Chamar de múltiplo é interessante porque acho que é um pouco isso mesmo. Eu me apresento como hiperativo, né? Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acho que esse é um traço muito característico do meu jeito de ser. Então, eu sou hiperativo desde criança e por isso eu faço muitas coisas que ecoam até hoje. E aí meus projetos são muito variados, assim. A minha formação inicial é como médico psiquiatra. Depois eu fiz um mestrado, né? O equivalente de um mestrado é um programa chamado Master, que a gente faz na Europa, eu fiz na França, em filosofia contemporânea, e o resultado desse Master, dessa pesquisa, que foi realizada em 2 anos, desde 2008 até 2010, eu publiquei aqui no Brasil em 2011 como um livro, que é o Ruptura, Solidão e Desordem, ensaio sobre fenomenologia do delírio. De lá para cá, então eu tenho trabalhado sempre como clínico, mesmo como psiquiatra no meu consultório, já trabalhei nos serviços públicos também, no CAPES Itapeva, alguns hospitais públicos de São Paulo, e também trabalho para a Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, que é onde eu estou morando atualmente. Nessa casa aqui onde eu estou é Santo Antônio, eu me mudei de São Paulo para cá durante a pandemia, justamente porque aqui é o meu refúgio nesse mundo. O fato de estar aqui em Santo Antônio faz de mim um jardinista, como eu falo, tenho uma agrofloresta que eu cuido com meu companheiro, então a gente tem ali 8.000 metros de terra que está se transformando numa floresta comestível, um grande jardim. Então esse também é um dos meus modos de me apresentar. Eu me apresento como psiquiatra, escritor e jardinista, e hiperativo. Então esse é o Alexandre Valverde. Você é filho da Dona Leda de Seu Francisco, neto da Dona Elda, irmão do Bruno, da Mariana e da Carolina, né, padrinho do seu sobrinho, né? Do Eduardo. Do Eduardo. E vem de uma família de 13 médicos. Quais foram suas primeiras referências de masculinidades
e o quanto a família foi uma influência inevitável para essa sua opção pela medicina. Nossa, que interessante isso. Para mim é tão normal na nossa família ter médico e as conversas serem em relação a médico que eu nunca me perguntei se isso era alguma coisa excepcional. Eu fui me dar conta disso depois de mais velho. Excepcional no sentido que é curioso, né? No fim das contas, são um monte de pessoas que se reúnem e ficam falando daqueles temas, e isso, assim, desde criança tenho esse costume de ouvir conversas nesse sentido, assim. Eu sou o 14º, 15º médico, são muitos na minha família. Mas eu sou o 6º psiquiatra, já tinham 5 psiquiatras na minha família, sendo que um deles é meu pai, o outro era a irmã dele, o outro era o irmão dele, e os respectivos cônjuges, então davam 5, eu sou o 6º. Então, é curioso viver numa casa em que você já é olhado, sem saber disso, né, com esse olhar clínico, assim. Revendo cenas do meu passado quando eu era criança e das coisas que meu pai falava de mim, eu falo, putz, meu pai já tinha esse jeito de ver o mundo, já me colocou nesse lugar, embora ele seja um psiquiatra super libertário, assim, né? Meu pai, você falou Francisco, né? O Francisco Drummond Marcondes de Moura Neto. Ele foi um dos psiquiatras que, no começo dos anos 80, começou o movimento de desmanicomialização e de abertura, então, do sistema manicomial brasileiro, que era quase um sistema prisional. E que, inclusive, durante o período anterior, né, da ditadura ali nos anos 60, 70, foi usado como local para execução de pessoas, tortura, depósito de gente, quer dizer, aquela questão toda. A minha experiência com o masculino nessa pequena infância, ela foi marcada por esse elemento. Então, a questão da presença da medicina já como uma névoa, né, um perfume, né, é um perfume na casa, né, porque é aquela coisa que você não vê, mas está ali. Então, eu também só fui ter dimensão da importância do trabalho do meu pai quando eu fui mais velho, quando eu me formei como psiquiatra, eu entendi o que ele tinha feito, qual é essa origem, mas eu tinha me embebido dessas histórias desde a minha infância, né? Conheço histórias do Juqueri, dos presos políticos de lá, de como o Juqueri pegou fogo, misteriosamente, na mesma época que começa a se decidir a criação da Comissão da Verdade, então desaparece todos os arquivos de todos os pacientes que ficaram internados lá durante o século, quer dizer... Para quem não é de São Paulo, só para explicar um pouco o que seria o Franco da Rocha, o Juqueri acho que foi um dos, ou o maior manicômio brasileiro, né, desenhado pelo Ramos de Azevedo, que é o mesmo arquiteto que fez o Teatro Municipal, a Pinacoteca e tal, ele também desenhou o prédio do Juqueri, que é esse complexo hospitalar manicomial, que ainda existe, né, está implantado ali na Serra da Cantareira, na região norte de São Paulo, na cidade de Franco da Rocha. Vizinho ali, Atibaia, Mariporã e tudo mais, um pouco para o norte ali da cidade. Até acho que eu tive uma educação não, mas um despertar político tardio, que eu acho que é mais recente, né, minha atividade em relação ao meu pai, por exemplo, que eu acho que desde que ele se formou já tinha essa verve, embora eu acredite também que cada gesto que a gente tenha na vida, ele é um gesto político. Eu estou falando mais na questão política, de pensar política partidária, nesse sentido, assim. Era o masculino em casa, tinha a ver com isso, assim, tinha a ver com essa presença do meu pai, embora ele tenha se separado da gente muito cedo. Né, meu pai saiu de casa quando eu tinha 4 anos. Mas ele vira essa referência, então, o masculino tem isso, né, os olhos que vêm de longe, assim, né, acho que a mãe é essa que vem cheirar a prole, né, e põe os olhos, assim, deixa bem perto do rosto, e o masculino, pelo menos nessa minha experiência com meu pai, era esse masculino que olhava para ver se as coisas estavam dando certo, entendendo e confiando muito na minha mãe, né, essa mulher que a minha mãe é. Esse masculino que era de longe, era tangencial, mas era pungente ao mesmo tempo. A presença dele influenciou minha escolha como médico. Foi uma decisão que eu tomei quando eu tinha 14 anos, num telefonema para o meu avô. Não é o pai do meu pai, o pai da minha mãe, então também tem masculino nessa história. Eu fiz essa afirmação diante de um homem da minha família, então ele estava ali, telefonando para saber como nós estávamos, ele perguntou o que eu queria fazer quando crescer, e eu respondi na lata no telefone, vou ser médico. Eu tinha decidido isso em algum momento, minha mãe me olhou e falou, nossa, como assim? Porque eu queria ser ecólogo, eu queria ser piloto de avião, eu queria fazer outras coisas. E era engraçado, porque quando eu era mais novo, meu pai perguntava para mim também, e ele falava, o que você vai ser? Eu falava assim, vou ser juiz, vou decidir, vou julgar, e não sei o quê. Aí ele ficava puto da vida, porque ele achava que isso era uma coisa totalmente coxinha, careta e tudo mais. Eu falava, não, filho, juiz não sei o quê, pensa bem. Muito engraçado. E ele usou um argumento que eu acho que foi isso que me convenceu. E ele lançou isso mais ou menos quando eu devia ter uns 10 anos de idade. E quando eu fiz 14, caiu a minha ficha. Ele falou assim, Ale, qualquer profissão que você tiver, que você quiser escolher, pensa que se você trabalhar com as pessoas, esse trabalho nunca vai faltar em nenhum lugar do mundo. Porque em qualquer região que você for e você tiver que ser acolhido, qualquer cidadezinha, qualquer lugar, se você trabalhar com pessoas, você vai ser reconhecido. E ele falou assim, o trabalho na medicina ele faz isso.
Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, com quem você quiser, onde você quiser. Assim, não tem como, porque o mundo inteiro precisa de pessoas assim. Então você vai ter muita liberdade nesse sentido. E aí você vai poder fazer com isso o que você quiser da sua vida. E eu entendo isso como uma... Até me deixa emocionado, assim. Mas é foda. Eu tenho que me Por segurar, favor. porque eu sou... Não, Não, mas mas é bonito não. isso. Não, claro. Interessante isso, né? Porque tem é engraçado porque é uma generosidade dele tentar me convencer de fazer aquilo que ele faz, porque ele entendeu que a liberdade que ele encontrou na vida foi por causa dessa profissão, e eu encontro isso na minha agora. Então, acho que se eu posso fazer tantas coisas como eu digo que eu faço, né, nessa minha hiperatividade, não me encerrar no fato de me satisfazer com o fato de ser médico e tentar fazer outras coisas para além disso, acho que vem um pouco desse convite que ele me fez lá atrás, quando eu era criança, né? Essa emoção que você apresentou agora, é muito lindo ver. Eu não sei se você faz parte dessa geração que escutou que homem não chora, né? Ainda ouvia isso, mas ixi. Você falou de jardinismo, né? Dessa experiência no Xingu que te levou a ser jardinista, o que as plantas te ensinam, Ale? Vixe, que pergunta... Não, essa pergunta é incrível. Para mim, a estrutura rizomática, né, essa estrutura da forma da árvore, ela é a própria forma como tudo aquilo que é orgânico se estrutura no mundo, se oferece. Né? Então, desde uma planta, obviamente a gente olha ali, então vê a árvore, né, e supõe a raiz para baixo, mas a gente sabe que ele é assim. Mas se a gente for olhar qualquer parte dos nossos, da estrutura que nos compõe, nós temos essa mesma forma, nós repetimos essa mesma lógica. Então, uma estrutura axial que se abre, né? Então, se abre em direção aos céus, em direção à luz, em direção ao conhecimento, à abertura de mundo, e que se enraiza na terra, né? E se coloca firmando o seu solo, tirando daí o seu sustento. Também nós, como ser humano, então, com os pés no chão, entendendo o labor, a necessidade da vida cotidiana, com olhos e galhos e folhas para aquilo que é o que nos dá sentido e que nos constitui propriamente. Estou falando da luz do sol, tá? Se a gente for olhar a forma de um neurônio, ele é idêntico à forma de uma árvore. Se a gente for olhar a forma dos nossos pulmões, ele também se ramifica e se abre como uma árvore. Quer dizer, nós somos constituídos desses fractais. Quando eu vejo a natureza, quando eu vejo as formas das plantas e a forma do nosso organismo, em modo mesmo como a gente pensa, eu não consigo não pensar em fractais mais. Embora eu goste de reconhecer a peculiaridade de cada uma delas, mas tem essa grande lógica no fundo. Para mim, isso recebe o nome de Deus. Se eu precisar... É que eu gosto de falar sobre isso, assim. Se eu precisar nomear Deus alguma coisa, a unidade que faz com que o todo seja o todo que ele é, e uma unidade que condense isso tudo, eu entendo que é essa forma desse rizoma. E exatamente porque está no nosso cérebro, né? Então é muito bonito pensar que também a gente está composto da conjunção de bilhões de rizominhas, de mini árvores que estão ali cantarolando dentro disso que a gente chama do nosso cérebro, né? E que justamente a conjunção dessa melodia aí, o modo como ela se produz, é quem nós somos. E chamar isso de Deus eu acho muito legal. Quando eu estou em meio à floresta, e é por isso que eu cuido dela, eu estou em meio a isso que eu entendo como uma divindade. Eu sou jardinista e psiquiatra porque eu acho que isso é a mesma coisa, na verdade. E a palavra psique, ela significa sopro. Simples assim. E que em latim recebeu a tradução de ânima, né? E que deu origem à palavra do português alma. Então, um psiquiatra é o médico desse sopro. Que diabos é esse sopro? Esse sopro que nós somos é essa oportunidade da congregação de todas essas estruturas em formas de dendritos ali, de árvores e tudo mais, que se coadunam num corpo que eu tenho e celebram o fato de estarem nesse momento vivendo isso e se regozijam e falam para mim, olha, você está vivo, festeje a sua vida e isso que é essa festa você pode chamar de Deus. Ser um psiquiatra significa ser um médico que cuida disso, que cuida desse modo mesmo como nós acontecemos, nesse sopro que nós somos enquanto nós estamos vivos, a nossa existência, vamos dizer assim. Então, o psiquiatra é um médico da existência, com a diferença de que aquela planta, ela por si é a celebração, ela não precisa de mais nada. A gente ainda precisa falar sobre isso e poetizar esse fato, né? A planta em si, ela já é incrível, ela já está ali plena e silenciosa. A gente não, a gente até morrer vai ter que falar, então... Cada vez fica mais claro de que a situação em que o mundo está vivendo agora vem muito dessa ideia de que somos separados da natureza, né? E tem uma frase do seu livro, que você mencionou aí logo no início, que é: escutar é acolher a dor que move o outro
e a dor que nos move a nós mesmos ao acolhê-la. E você fala do medo, da possibilidade de enlouquecer no contato muito próximo com pessoas nessa realidade. O que você aprendeu dessa escuta e o que essa escuta te revelou sobre a sua loucura, principalmente enquanto homem? Eu entendi que as falas, elas podem ser dolorosas, de verdade, assim, acho que foi meio um choque mesmo, quando eu entrei na residência, né? Então eu tinha 24 anos, cheio de presunções, e fui morar fora com a minha namorada na época. Eu não conseguia, na época, compreender que quando a gente faz um diagnóstico de alguém, quando a gente enquadra uma pessoa dentro de um lugar, na verdade a gente não está encerrando a pessoa, a gente só está dando início a um processo que vai ser de uma futura libertação. Então a gente só está reconhecendo um modo de um modo de ser não livre que está se dando através daquela doença, mas isso não quer dizer que eu transformei a pessoa naquela pessoa não livre. Eu só estou reconhecendo que ela está naquele lugar, né? Eu tive que me confrontar não só com a dor das pessoas que estavam ali na minha frente, mas em que sentido aquilo que eu ouvia delas falava de mim. Eu tinha acabado de me separar dessa minha companheira na época, né, Isabel, então estava também por uma questão da nossa homossexualidade, né, da minha e da dela, e cada um foi viver suas vidas, me gerou um outro modo de começar esse processo de estudar psiquiatria, que ao invés de me entender como alguém que, eu estou por cima da carne seca, eu sou doutor, eu aprendi as coisas, deixa eu ver quem está aí doente, eu vou começar a olhar as pessoas e anotar. Eu ficava o tempo todo ouvindo as pessoas pensando em que sentido elas se diferem de mim. O meu medo, que eu acho que é um medo herdado, inclusive, né, dessa experiência de criança com o juqueri, com a loucura, com medo de me perder completamente. Eu tinha horror de imaginar que um dia eu poderia ser internado num juqueri da vida. Para mim, assim, o pior lugar do inferno, se ele tivesse uma porta, ela começava ali em Franco da Rocha. Para mim, a dimensão da loucura é a dimensão de não ser. E eu tinha verdadeiro pavor de não ser, né? De perder-me, talvez, disso que a gente chama de identidade, de mim mesmo. Mas acho que tem todas essas inseguranças dessa presença masculina ausente, né? Dessa distância, desse jogo de exigências que fica numa família onde você tem um monte de gente que conseguiu galgar espaços e conseguiu entrar nas melhores faculdades e conseguiu, então, tinha uma coisa do tipo, você tem que mostrar também que você faz parte desse clã, assim, você vai decepcionar a família, né, uma coisa nesse sentido. Quando eu comecei a me sentir mal, eu falei, isso aqui não é para mim. Eu sou um paciente psiquiátrico, eu tenho o meu problema, eu não vou conseguir ajudar ninguém. E de entender que não, que eu poderia afirmar um lugar a partir dessa fragilidade mesmo. E que talvez isso fosse fazer de mim alguém diferente. Do mesmo jeito que hoje a gente fala contra o racismo, e tem que falar contra o machismo, tem que falar contra as instituições classistas, elitistas, as nossas estruturações excludentes, como a gente fala da xenofobia, da intolerância religiosa, a gente tem que começar a falar da psicofobia. Ser psiquiatra me ensinou a ter um olhar sobre uma dimensão da nossa existência, que é essa dimensão ôntica, né? Em que sentido, na nossa existência, nós estamos na nossa relação com as pessoas, nas relações interpessoais e tudo mais. E eu nunca tive respostas para essa dimensão, isso estou falando dentro da psiquiatria, tá? Ontológica, ou seja, em que sentido a minha existência ela é um fato que eu comungo com qualquer outra pessoa. A partir de um desejo de escutar, e resultou em tudo isso, né? De escutar e entender. De escutar o outro e escutar a mim mesmo, né? Porque no fim das contas, a pergunta que eu queria dar era assim: quando alguém me perguntava alguma coisa, se fosse no consultório como terapeuta ou como psiquiatra, se eu não me sentisse satisfeito com a resposta que eu estava dando para a pessoa, eu me sentia muito angustiado. Aspas. Desde o século XVII, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado são os principais modos de dominação. Para dominarem eficazmente, têm de ser eles próprios destemperados, ferozes e incapazes de se dominar. Apesar de serem onipresentes na vida dos humanos e das sociedades, são invisíveis em sua essência e na essencial articulação entre elas. A invisibilidade decorre de um sentido comum inculcado nos seres humanos pela educação e pela doutrinação permanentes. Esse sentido comum é evidente e contraditório ao mesmo tempo. Todos os seres humanos são iguais, afirma o capitalismo, mas como há diferenças naturais entre eles, a igualdade entre inferiores não pode coincidir com a igualdade entre superiores, afirmam o colonialismo e o patriarcado. O patriarcado induz a ideia de estar moribundo ou enfraquecido em virtude das vitórias significativas
dos movimentos feministas nas últimas décadas, mas de fato, a violência doméstica, a discriminação sexista e o feminicídio não cessam de aumentar. A astúcia consiste em surgirem capitalismo, colonialismo e patriarcado como entidades separadas que nada têm a ver umas com as outras. A verdade é que nenhum desses unicórnios em separado tem poder para dominar. Só os três em conjunto são todo-poderoso. Ou seja, enquanto houver capitalismo, haverá colonialismo e patriarcado. É nas consequências nas quais os três todo-poderosos mostram sua verdadeira face. É esta camada que a grande maioria da população consegue ver, embora com alguma dificuldade. Isso tem hoje duas paisagens principais onde é mais visível e cruel: a escandalosa concentração de riqueza, extrema desigualdade social, a destruição da vida do planeta, eminente catástrofe ecológica. É ante essas duas paisagens brutais que os três seres todo-poderosos e suas mediações mostram aquilo a que nos conduzem se continuarmos a assim considerá-los. Mas serão eles todo-poderosos ou a sua onipotência é apenas o espelho da induzida incapacidade dos humanos de combatê-los? Eis a questão. Só uma articulação entre os processos políticos e os processos civilizatórios será possível começar a pensar uma sociedade em que a humanidade assuma uma posição mais humilde no planeta que habita. Superaremos a quarentena do capitalismo quando formos capazes de imaginar o planeta como nossa casa comum e a natureza como nossa mãe originária, a quem devemos amor e respeito. Ela não nos pertence. Nós é que lhe pertencemos. Quando superarmos esta quarentena, a do capitalismo, estaremos mais livres das quarentenas provocadas por pandemias. A Cruel Pedagogia do Vírus, de Boaventura de Souza Santos. Uma coisa que eu queria te perguntar, Ale, porque no episódio 5 do Super Terapia, que é o podcast da Editora Abril, da Super Interessante, da qual o Ale faz parte, vocês falam de psicopatia. Chegou um momento que vocês trouxeram um dado de que existem pesquisas que apontam maior índice de psicopatas ligados à política e ao alto escalão de poder corporativo do que nas cadeias e no sistema prisional. Sim. Ela é inversamente proporcional à empatia, no sentido Exato, isso. É isso o oposto mesmo? do processo empático, Então pressupõe que a gente está sob o domínio de uma horda de psicopatas? É sim, isso, Ale? Sim, Pelo sim, amor claro. de Deus, Ale! Não, mas é isso, mas é isso que eu tenho dito desde o começo. Não, mas assim, eu faço parte de grupos de psiquiatras que a gente fica preocupado, fala assim, quando é que a gente vai escrever e redigir finalmente o documento para dizer que nós estamos sendo, nesse país, governado por um psicopata que não está sozinho, né? Tem uma cadeia de psicopatas, uma rede de psicopatas conjuntos, e que as pessoas falam, você não tem o direito de falar isso porque você só pode fazer essa avaliação a partir de uma análise clínica demandada pela pessoa. Só que eu estou falando do comportamento dela, e ela está numa posição pública em que ela se comporta e o comportamento dela fica evidente. E eu estou falando do comportamento interrelacional, eu estou falando de todas as coisas que eu vou perguntar numa entrevista psiquiátrica, então aquilo já está saltando aos olhos. Eu não preciso, como psiquiatra, de mais do que simplesmente a mera observação do comportamento da pessoa. Porque a diferença é que numa entrevista eu vou perguntar para ela sobre aquilo que eu já olhei. Houve esse conflito ético de alguns psiquiatras também logo na fase pré-eleitoral, pré-eleição do Trump, não foi? Do Trump teve esse problema, exatamente, porque uma pessoa escreveu isso e publicou, e a gente pensou em fazer isso aqui. A gente fez isso no Brasil, né? Eu, a Natália Timmerman, que é uma outra psiquiatra amiga minha, também é bem ativista, tudo mais, está presente na rede, escritora, ela criou um documento, eu fui a segunda pessoa a contribuir para esse documento, que era justamente um manifesto de repúdio, né, como psiquiatra, à candidatura dele, do Bolsonaro. Porque é claro, pelo comportamento dele, que ele tem essa personalidade, e justamente o fascismo, ele é aparentado da psicopatia, só que a gente quer fazer entender, né, acho que essa psiquiatria de branco, que os comportamentos psicopáticos, sociopáticos, eles são comportamentos daquelas pessoas que estão no sistema prisional, que são os assassinos, os estupradores e tal. Também, não estou dizendo que não, mas ela não se restringe a esse lugar. E ela também está, essa lógica, ela também determina
e condiciona os comportamentos dessas pessoas que estão nessas posições de liderança hoje, sejam nas instituições públicas, sejam nas instituições privadas. Isso era uma coisa buscada, propositada na década de 80 nas empresas, porque eles sabiam que os CEOs que fossem mais agressivos iam fazer as empresas crescerem. Tudo bem, as empresas cresceram muito rápido, só que às custas do quê? Porque são pessoas que são parasitas, né? São pessoas que têm uma lida com o mundo como se elas não fizessem parte dele, né? Tem uma coisa desinserida, uma dissociação afetiva para com o mundo, para com as pessoas. Então é aquela coisa do foda-se, né? Eu faço, eu vou detonar, eu vou acontecer, e não importa o preço em afeto e em humanidade, em vidas que isso possa custar. Então, assim, essa fala minha, ela fica absolutamente evidente nessa questão da pandemia, quando a gente tem um presidente que fala daí para a morte de, na época, 10 mil pessoas, hoje mais de 55 mil. Então, e o que essa pandemia te ensinou a ler? O que você aprendeu, assim, intimamente falando? Intimamente, que nós somos lugar da nossa potência, assim, e que nós vamos produzir um novo mundo. Eu entendi que a gente não tem que esperar que isso venha de alguém, assim, que isso venha porque alguma pessoa instruída ou ela vai estar ocupando algum lugar e dá sorte de estar nesse lugar, nesse momento e tudo mais, que a gente entende que alguma pessoa poderia estar lá no estágio, está hoje no ministério vazio, quer dizer, tem toda uma questão aí. Mas acho que, para além da crítica à política que está acontecendo atual, acho que é uma questão de uma certa revelação muito íntima. Eu senti uma premência absurda de falar assim, cara, eu não sei se eu vou morrer. Me gerou uma inquietação, uma movimentação que me fez eclodir em muitos projetos. Se eu assumo a minha finitude, a minha possibilidade de morrer, isso me imbui da coragem que eu preciso para assumir os meus sonhos. E então eu preciso colocar os meus sonhos em prática e realizá-los hoje. Por mais que eles possam demorar anos para se realizarem, né? Mas assim, eles precisam começar a encontrar raiz agora. Porque certamente as pessoas os fascistas, as pessoas que estão no mundo para corromper o mundo, para empobrecê-lo, para dilapidá-lo, para parasitá-lo, para depredá-lo, são pessoas que esqueceram de sonhar há muito tempo. Então, eu acho que sonho é antídoto, sonho é remédio mesmo, nesse sentido, para a solidão, para a tristeza, para a falta de sentido. Então, eu aprendi a reconhecê-los, a tirar um pouco da bagunça das muitas ideias, né? Porque às vezes a gente sente uma atração por alguma coisa, sabe que aquilo é legal, não sabe por quê. Eu falei, cara, eu vou começar a realizar. E acho que a pandemia explodiu essa noção de que eu preciso me conter em uma esfera e que eu posso me expressar em várias esferas da minha vida. Então, eu acho que a solidariedade, ela se revelou para mim como uma premência, uma intenção para com o outro, para com a minha liberdade e para com uma libertação geral, porque eu entendo que o que nós estamos vivendo, a pandemia, ela não se encerra nela, não é uma doença que se encerra nela, ela é um sintoma de algo muito maior. A gente tem um mundo adoecido por N razões, por conta de todas essas questões que a gente já traz aqui, do patriarcado, do colonialismo, da apropriação da terra dos outros, da apropriação da vida de uns pelos outros, né, no capitalismo, a opressão e o silenciamento da dimensão feminina, dos corpos femininos pelo masculino no corpo masculino e tal. Eu entendo que um processo de alforria ele pode desencadear uma onda de libertação. Você falou das opressões, que de alguma maneira a pandemia também vão dando espaço, e eu vejo essa série de micro-revoluções acontecendo. Inclusive, eu escrevi isso na coluna do blog do Masculina, na coluna que fala sobre onde está a saída. Para mim, está nessas micro-revoluções, que podem ser internas quanto externas, criando parcerias e outras formas de economia para poder viabilizar as coisas. E a Rita Von Hunt, que participou do nosso último episódio, que você também acompanha e indica, ela falou uma coisa que os LGBTQIA+, se esforçam 7 vezes mais para poder realizar e ser bem-sucedidos, assim como os negros. Como é que você lida com isso na sua profissão e na sua família? Você acha que isso foi uma opressão que você conquistou, de alguma maneira, você conseguiu romper? É interessante isso, né? Porque quando eu era criança, os meus pais percebiam que eu era gay, óbvio, né? Meu pai psiquiatra já sabia disso e chamava minha mãe para conversar com aquela coisa do tipo, o que a gente faz com a Lê, né? O caso Alexandre, assim, né? E minha mãe não sabia o que fazer, porque ela falava, bom, não tem o que fazer, tem que esperar, né? A minha mãe ficou com aquela esperança secreta de que um dia eu fosse me corrigir, qualquer coisa nesse sentido.
E meu pai estava esperando o dia que eu fosse anunciar para ele ficava lá esperando, o que por muito tempo me deixou muito puto, porque eu falei, porra, você era psiquiatra, você podia entender a dificuldade toda do que isso representava para mim e ter simplificado o meu processo, e ele não fez isso. E eu entendo que ele não fez isso como o pai que ele é mesmo, esse pai que olha de longe e entende, deixa o menino fazer sozinho, se ele se machucar eu apareço. E é incrível, porque na minha vida meu pai apareceu sempre nesses momentos em que eu me machuco. Perdão. Acho que eu fico emocionado até porque tem um agradecimento nesse sentido, né, de me deixar também quebrar minha cara, né? Tem uma coisa interessante nisso. Não é uma coisa do tipo, eu não vou deixar o Ale viver para ele, porque eu sei que ele tem uma fragilidade ali, não vou deixar ele se queimar na lanterna, ali na vela, né, na luz da vela. Eu me apaixonei por essa minha colega de faculdade, né, a Isabel, e a gente viveu super feliz 7 anos, tal. E ela sabia que eu era gay, e eu não eu supunha que ela pudesse ter alguma questão, mas não falava nada, tal. Quando a gente se separou, eu tive que contar finalmente, né, por que a gente tinha separado e tudo mais. E aí tinha um rumor de que eu tinha tido um caso com um colega meu da faculdade, que eu tinha realmente tido, só que não no momento em que meu pai pensava, porque até ali a gente era só amigo, foi depois. Meu pai, muito curioso, porque ele tem lá seus lados obsessivos e as suas ansiedades, ele falou pro meu irmão assim, vou precisar de 2 anos para aceitar o Alexandre. E juro, ele demorou 2 anos para falar comigo, para me dirigir a palavra. Então isso eu tinha 24 anos, quando chegou 26 anos, mais ou menos 2 anos depois, ele me liga, quero conversar com você. A gente teve uma conversa genial, em que ele queria saber detalhes de como eu transava com as pessoas, se eu gozava, se a pessoa gozava, o que acontecia, incrível, tipo, um psiquiatra perguntando pro filho, que é psiquiatra, coisa sobre a vida sexual, tá vendo? Você imagina a conversa que não foi, né? Ele falou assim uma coisa que soa homofóbica, mas ele falou assim, Ale, eu só não gostaria que você fosse... Ele não falou afeminado, mas ele falou alguma coisa nesses termos, assim. Eu também fico preocupado com isso, mas não no sentido de... Eu fui muito mais pintoso quando eu era jovem. Na faculdade, qualquer colega meu me chamaria de viadinho. E hoje, talvez nem todo mundo. Algumas pessoas, obviamente, percebem que eu sou gay, outras não. Não é uma coisa que eu nego pra ninguém, não é uma coisa... Eu falo assim, aberto agora pra você. Sou gay, não tem problema nenhum, porque tem uma conversa falando sobre isso. Mas eu não vou chegar pra uma pessoa que me conhece, né? Oi, tudo bem? Eu sou gay e tudo mais, tal. A pessoa às vezes percebe, às vezes não. Sinceramente, é difícil dizer se isso me limitou na vida, porque algumas coisas eu fiz porque talvez tivesse essa coragem, essa clareza e essa abertura de espírito às pessoas. Em relação à psiquiatria, eu não percebi, mas pode ser que tenha alguma coisa tácita ali, de uma coisa do tipo, o Ale exagera porque ele é viado, né? Então não vamos chamá-lo para as coisas. Mas eu nunca senti exatamente isso desse jeito. Agora, porque talvez os mecanismos de homofobia estejam tão velados que isso não fica aparente. E também porque eu tenho outros privilégios, né? Então, se por um lado eu posso ser oprimido porque eu sou gay, eu fui mais oprimido quando era criança, não sabia me defender, apanhei na escola, aquela coisa toda de bullying e tudo mais, eu também tenho o meu lado de privilégios, né? Eu sou um homem branco, de família de classe média, estudei em escola particular, estudei numa das maiores universidades do país, então assim, as minhas posições também foram galgando e gerando reconhecimento em que isso talvez eclipsasse o lado gay. Então eu não sei o quanto isso pode ter gerado de diminuição de oportunidades para mim, mas talvez sim. Quem disse que não, né? As pessoas vão ficar com um pouquinho de vergonha, porque, mas ele é médico, né? Então ele tem ele tem um lugar social, né? Então ele tem que ser respeitado e tudo mais. Lugares Comuns, com a psicóloga e sexóloga Ana Canosa. Os fatores da sexualidade que afetam, sobretudo, a saúde do homem, né? O caso da disfunção erétil, as questões psicológicas, quais são os aspectos que você vê de perto nessa sua trajetória em relação à saúde do homem? Mas você fala saúde física ou emocional? As tudo? Duas. Tá. Fisicamente, problemas cardiovasculares, doenças crônicas como diabetes, doenças neurológicas. Eu acho que são obesidade, alcoolismo, dependência química, tudo isso pode afetar a sexualidade. Isso, estamos falando do pacote físico, né? Falta de cuidado, né, com a alimentação, falta de cuidado com a higiene. Então, se a gente pensar que a gente tem 1.600 amputações de pênis no país, no Brasil, principalmente, que acontece principalmente no norte e nordeste do país, por causa de câncer de pênis, por ocasião de falta de higiene, que é uma das causas, isso mostra o quanto os homens negligenciam o próprio corpo. O distúrbio androgênico, ele vai falar da diminuição de hormônio masculino para além dos níveis normais da diminuição de hormônio, porque os homens, eles têm produção de testosterona a vida toda.
Isso faz com que o homem produza espermatozoide a vida toda. Só que a gente espera que o nível de testosterona vá diminuindo gradativamente ao longo da idade. Então você tem ali uma taxa de diminuição. Quando você tem essa diminuição fora da época, aos 40 anos, aos 50 anos, você tem um distúrbio androgênico. Por que a gente não fala disso? Porque os programas que falam disso são voltados às mulheres. Então, se você pensar, bom, onde a gente está discutindo isso? Nesses programas femininos, por exemplo, da manhã. Quando eu falo femininos, mais as mulheres assistem do que os homens. Né? Então, é curioso isso. Quem está aprendendo sobre isso são as mulheres. É como se ele tivesse um domínio, sei lá, espiritual do corpo, extrafísico do corpo. Né? Que vai provocar também uma ideia de dissociação completa, porque é esse corpo que me leva e traz, então faz todo sentido eu cuidar dele, né? Mas assim, enfim, os homens têm essa dissociação, né? Às vezes eu sinto que os homens funcionam no mundo por meta, sabe? Isso me irrita um pouco e ao mesmo tempo me deixa sensibilizada, porque a vida não é a meta, a vida é o processo. Então, os homens trabalham muito com a meta. Então, a minha meta é ter 3 milhões até os 40 anos na minha conta. A minha meta é chegar na carreira tal coisa. A minha meta é terminar meu trabalho hoje e trazer dinheiro para cá. Os homens trabalham com a meta, com o fim. Eles são estimulados a trabalhar de maneira binária, certo e errado, sim e não, com o fim. E eles abandonam o processo. Eles, às vezes, negligenciam o processo. Como se a vida fosse tão controlável assim, né? Fosse controlável e só isso. Então, é interessante que você traz, por exemplo, uma angústia para um homem, né? Você traz um sentimento, o cara não sabe o que falar. Ele vai pro fim. Não, mas tá tudo bem, isso aqui você faz assim. Ou, nossa, o meu amigo tá brincando, tá tirando sarro de mim na escola. Dá porrada nele. Ou, tira sarro também. É sempre assim a resposta. Nunca é. Como é que você se sente? Puta, que sacanagem, né? Mas como é que é? Mas você também faz? Como é que é? Como é que tá isso lá na sua sala de aula? Vamos aí, vamos falar sobre isso. Tirar sarro com o quê? Tá rolando com todo mundo? Você também tá tirando sarro? Como é que você se sente? Ampliar o discurso. Não é assim. Então, os homens são mais negligentes com o próprio corpo e são negligentes totais com as emoções. E que isso acontece, Ana? Na trajetória de um menino, por exemplo? Agora. 7, começa no 7, na hora do grupo, do fortalecimento social. Grupo dos meninos, grupos dos iguais. Começa no 7, aos 10, 11, 12, vai ficar, é muito forte essa perda. Porque o grupo social, ele traz muito a sacanagem. Aí ele vai pedir aquela negação que a gente falou. Não seja bichinha, não seja isso, não seja aquilo. Começa as disputas de poder, quem é melhor no futebol, quem não é. Então começa a sacanagem. É impressionante como os homens, eu acho impressionante isso. Como eles são incapazes de falar de emoção e já tem que ser sacana. Conheça mais sobre o trabalho da Ana. Acesse anacanosa.com.br. A Ana acabou de falar sobre o negligenciamento que o homem tem com o próprio corpo, essa ideia desassociada do corpo, né, de falta de leitura do próprio corpo. Ela citou até esse dado que é muito alarmante, que eu falei na coluna 7 da Masculina, do número absurdo de amputações penianas. Você falou de ansiedade, você falou de hiperatividade, você falou sobre depressão. De alguma maneira, isso tudo está um pouco associado também a causas que levam ao alcoolismo, que geram vítimas de violência sexual, principalmente contra as mulheres e outras minorias. Agora, na pandemia, a gente viu esse número aumentando em várias partes do mundo. Como situar se o que eu estou sentindo agora na pandemia é ansiedade, é depressão, se eu estou tendo um comportamento impossível em relação à comida, ao álcool, cigarro ou ao que for? Eu fundei uma startup que se chama Sinapse Assist. A gente está desenvolvendo justamente um mecanismo, um instrumento digital para você conseguir fazer esse automonitoramento, responder essas perguntas que você está fazendo em casa com a ajuda do telefone, né?
Por que a gente está fazendo isso? Porque essa questão realmente eclodiu assim, de uma maneira muito intensa, né, durante a pandemia. São Paulo já é a cidade mais ansiosa e deprimida do mundo, mas a USP fez um estudo em 2018, Megacities, que mostra isso. 28% da população de São Paulo, ou seja, uma pessoa a cada 3, sofre de depressão e ansiedade. Algumas pesquisas já estão mostrando, principalmente as que foram realizadas na China, em Wuhan, que foi o primeiro epicentro do mundo e foi o primeiro que também saiu e começou a reabrir a circulação de pessoas, que as pessoas que estavam confinadas, 70% delas têm uma questão de um sintoma moderado a grave de depressão e ansiedade, 30% tem diagnóstico de depressão, 31% diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Quer dizer, a gente sabe que com o confinamento, com as restrições econômicas, as restrições sociais, a solidão, a gente está com um prato cheio, uma bomba relógio que vai explodir, e a gente está falando de uma tsunami psiquiátrica. E as pessoas no silêncio das suas próprias casas, às vezes sem recurso para poder até sair, dependendo da região onde ela está, porque não vai ter médico e tudo mais. A gente está tentando os esforços das pessoas que hoje já estão na rede pública de saúde, atendendo aí 80% da população, é um trabalho belíssimo do SUS. Mas é um trabalho que tem suas limitações, principalmente essa da agora, por conta da questão da circulação de pessoas. Eu vou dar uma resposta aqui um pouco genérica para ajudar as pessoas que estão já sozinhas, angustiadas, a resolverem, a entenderem quando que elas devem acionar o sinal de alarme, mas também eu trouxe essa resposta um pouco para falar desse projeto que a gente tem justamente de auxiliar as pessoas a fazerem isso. A gente está para lançar esse projeto em agosto, se tudo der certo, vamos fazer força positiva. Quando que a gente passa a entender que algum comportamento, ele deixa de ser uma situação ali pontual e anedótica, né, uma situação que está acontecendo ali naquele momento, ela passa a configurar um problema psiquiátrico. A exceção dos sintomas mais graves, que são vontade de se matar, desejo de morte, alucinação, delírio ou ideação homicida, né, esses 4 aqui, ou a situação de automutilação também, de você querer se cortar, quando a gente apresenta um sintoma desse, tem que buscar ajuda imediatamente, tem que reconhecer que a gente está sofrendo, falar com alguém próximo, falar, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar a me encaminhar ou procurar um serviço público ou privado e tal. Muitas vezes eu ouço a desculpa, principalmente de homens, é muito caro, não sei onde recorrer. Você tem alguma dica? Eu sei que é super perigoso de perguntar isso. Mas você tem alguma dica de algum serviço ou psiquiátrico ou psicológico gratuito com preço acessível? Onde as pessoas podem procurar? Existe um site, um canal nacional onde as pessoas podem recorrer? A gente tem no Brasil uma das maiores estruturas do mundo de atendimento à saúde da população, que é o Sistema Único de Saúde, é o SUS, e assim, o SUS dentro dele tem o programa de apoio à saúde da família, e os casos, eles têm uma lógica de referenciamento, um pouco naquela estratégia de como uma árvore aqui, para dizer que até na nossa estruturação organizacional a gente respeita essas ordens orgânicas. Você tem figura do agente comunitário de saúde, que está relacionado ao programa de saúde da família, que referencia os casos para os psiquiatras em um sistema de matriciamento, que a gente fala. Então, assim, para a população geral, o maior sistema de saúde implantado no Brasil é público, é nosso, é o SUS. Então, as pessoas podem buscar ajuda. O ideal para uma pessoa que não tem recursos para pagar uma consulta privada ou um sistema de convênio é você buscar o agente comunitário de saúde mais próximo da sua casa, né? Geralmente as pessoas conhecem o agente comunitário de saúde porque isso é um sistema implantado e ele é muito mais bem implantado no interior do Brasil e nas regiões periféricas das grandes cidades do que nas regiões mais bem abonadas, porque nessas daí as pessoas nem querem receber o agente comunitário de saúde, né? Elas falam, eu pago meu convênio, eu tenho dinheiro, eu não quero receber você. Mas as pessoas que não têm, conhecem, sabem da importância dessa figura do agente comunitário, pode procurar por ele, e a partir do momento que você aciona qualquer uma das pessoas desse sistema, você entra nesse fluxo e você vai sendo encaminhado para as instâncias que vão dar conta de acolher aquela sua questão. Às vezes você consegue resolver isso no posto de saúde, às vezes você vai precisar ser encaminhado para um CAPS, às vezes você vai ser encaminhado para um psiquiatra da rede, às vezes você vai ser encaminhado para uma clínica para fazer um tratamento numa internação momentânea ali. A minha recomendação é procurem o SUS, fortaleçam o SUS, exijam das prefeituras e dos governos das cidades onde vocês moram o fortalecimento dessa estrutura do SUS, que é muito importante. Além desses sintomas graves que eu listei aqui, o suicídio, a vontade de matar alguém, a vontade de se cortar, se machucar, ouvir vozes, né, ter mania de perseguição, coisas nesse sentido, isso já faz com que você deva procurar ajuda imediatamente. Qualquer outro problema do seu comportamento, que seja assim, de ordem do sono, do apetite, do humor, da irritabilidade, da ansiedade, qualquer coisa que você entenda que está esquisito em você, que está diferente do que era, e que dura mais do que 15 dias, merece uma avaliação.
Então, assim, um jeito simples de falar para as pessoas é: pensa que qualquer comportamento seu que se perdure por 15 dias e esteja te trazendo sofrimento pode ser um problema psiquiátrico. Então, procure ajuda nesse sentido. E aí eu estava pensando nessa questão de como, quando você estava falando no programa com ela, né, dessa dissociação afetiva com o próprio corpo, desse esquecimento com o próprio corpo. Esse pensamento binário, né? Também ela fala da relação de metas, né? Aí eu queria trazer uma dinâmica que eu vivi na escola, porque eu estudei em escola de padre. E a gente tinha aula de educação física na escola. E eu detestava a aula de educação física. Ah, mas é porque o Alexandre é viadinho, ele não gosta de educação física, nenhum moleque viado gosta de educação física. Ah, podia gostar de vôlei, gostar de basquete, sei lá, qualquer outra coisa, mas não era essa a questão. Eu não me identificava com aquilo que a professora de educação física na época, ou o professor, foram vários, traziam de um modo de entender o corpo, exatamente como essa questão da equação matemática, né? Você trabalha, ele responde e cria músculos. Isso, para mim, é o próprio da educação, dessa dissociação do corpo com quem nós somos. Porque significa que meu corpo é só esse objeto que eu repito o movimento aqui e, de repente, ele cresce. Eu não quero fazer isso, eu não vejo sentido disso. E retomar uma atividade que celebre a minha existência, que celebre o meu corpo e que celebre um modo de eu dialogar com isso que é essa força sagrada que eu entendo. Eu estou chamando aqui das minhas deidades, mas significa eu mesmo, na verdade. Sou eu comigo mesmo, eu com as minhas alegrias, com as minhas agruras, com os meus afetos, que vão emergir na medida que eu danço. E eu poder me confrontar com isso, essa é a verdadeira educação física. Em que sentido de física? No sentido da palavra physis, que é uma palavra grega, que foi, coitada, raptada e usurpada e está sendo usada para um monte de coisas, e que a gente esquece o sentido original dela, não que a palavra física não seja bonita hoje, mas a palavra physis, grega, ela deu origem à palavra fito, planta. Physis é tudo aquilo que eclode, que aflora, que desabrocha, que aparece. Uma educação física é uma educação da nossa existência. E uma educação física deveria passar por uma celebração desse corpo que faz com que nós reconheçamos que nós estamos existindo. E uma educação e é isso eu acho que eu vou retomar um tema que eu trouxe em alguns vídeos, a gente não falou sobre isso agora, mas acho que a gente pode falar, que é sobre nós não termos uma educação sobre a nossa dimensão psicológica, assim, sobre a nossa dimensão existencial. A gente sai do colégio sabendo o ciclo de Krebs, equação de sei lá o quê, umas fórmulas completamente malucas, e a gente não consegue ter um discurso claro sobre o que é o tempo, sobre como o tempo determina a nossa existência. A não ser os que ficam ali, os que vão enveredar para a literatura e tudo mais, vão querer fazer isso numa busca muito íntima, mas a escola parece que não se apropriou dessa educação, que no fim deveria ser a educação que todos nós deveríamos ter, porque a gente vai passar o resto da nossa vida tendo que lidar com angústia, com sofrimento, com afetos das pessoas do trabalho e com essa dimensão das relações interpessoais. A gente não tem preparo quase nenhum nesse sentido, de uma clareza discursiva sobre esses modos, que a gente só vai conseguir fazer isso, se muito, numa pós-graduação, e olhe lá, entendeu? Então, é tão curioso você estar falando disso, porque a coluna 7 da Masculina chama O que você tem na cabeça, fala exatamente dessa sensação de não entender o meu funcionamento na escola. Isso não invalida o sistema educacional, mas se a escola te apresenta isso, o que você faz a partir disso? Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Já, muito. Por muito tempo, eu tive muita dificuldade na lida com a atividade sexual não vinculada a uma relação afetiva. E nesse sentido eu me sentia totalmente peixe fora d'água, assim. Eu não conseguia me colocar na situação de viver. Você me colocava, mas aí era muito ruim para mim, eu ficava me angustiando e tudo mais. Mas nessa situação de encontrar uma desenvoltura sexual numa relação que ela é afetiva, porque isso eu aprendi com o meu ex. O tesão é um afeto, né? Nesse sentido, por que você acha que o tesão não é um afeto? Está sendo uma relação afetiva, só que é aquele afeto que se produz aqui naquele momento. Isso foi todo um aprendizado que eu tive que ir fazendo e tal, que eu descobri, né, na minha última relação com o meu companheiro, que é meu companheiro atual também. E nesse sentido, eu sempre falo isso para ele, falo assim, nossa, é impressionante como, por um percurso muito, não foi fácil, assim, mas porque foi de muita desconstrução também. Eu consegui entender essa minha dificuldade de estar numa relação efêmera, íntegro também, e entender que isso é possível, e aprender a dinâmica afetiva que faz com que aquele momento se celebre também como um momento possível, é um momento de alegria, de libertação também e tudo mais. Te digo, Paulo,
foi um aprendizado de 2 anos atrás, nem isso, assim, diria 1 ano e meio, talvez. Ou menos até. Que bom não, muito que ainda recente. veio, né? Porque tem gente que passa a Exato. vida sem esse aprendizado, né? Exatamente, e não que eu não achasse, e que as pessoas que me conhecessem não achassem assim, não, olha, é desenvolto, olha, é tranquilo, olha, é soltão, não sei o que, ele é de boa, sabe? E eu mesmo não entendia. Obviamente, ela tem muito a ver com o modo como eu lido com o meu corpo, com o modo como as pessoas me veem, o modo como eu vejo as pessoas, o modo como eu me coloco numa situação ali e tudo mais. E o que significa isso, né, para simplificar, assim, quer dizer, eu estou na relação com o meu companheiro, numa relação em que nós estamos juntos, mas a gente tem relações ocasionais com outras pessoas, assim, né? E então, essa experiência de poder fazer isso, integrar isso numa relação a dois é bem complicado. Entender a dinâmica do tesão, da excitação, da própria transa nessa dinâmica também tem todos uma série de aprendizados, assim, né? Por mais que eu me julgasse maduro ou tenha tido conquistado algumas cumes de montanha aí no meu percurso, ainda falta muito para aprender, e faltou, e eu percebi esse aprendizado ali há pouquíssimo tempo. Cá entre nós, o que você faz ou faria para termos encontros mais viáveis para todo mundo, ainda que à distância? Sinceridade rasgada, primeira coisa. Acho que a gente pode começar uma conversa com qualquer pessoa, se a gente for sincero. É muito interessante isso, né, Paulo? A gente nunca se viu antes de hoje. E a gente está conversando e a gente vai puxando conversa, porque eu entendo que você está aberto para ouvir, para perguntar, sem vergonha de talvez achar que você vai me ofender com alguma pergunta ou qualquer coisa nesse sentido, e eu também estou disposto a falar e a ouvir, independente de falar, ele está me ofendendo com essa pergunta ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu acho que, e essa sinceridade rasgada, o que ela é? Ela é um reconhecimento de quem nós somos, da pessoa que nós somos, do nosso percurso, da nossa história, e disso que eu acabei de chamar agora de campo narrativo, né, os nossos territórios, e que a gente conhece os caminhos desse território, né? Então, se você está disposto a entrar para caminhar comigo no meu território, sem pisotear no meu jardim, e entendendo que vai ser um prazer dançar ali, está tudo certo. E aí a mesma coisa do seu lado, você me convidar para entrar no seu território, obviamente eu não vou pisotear nos seus jardins e vou entender o que foi que você fez ali com você mesmo, né? Com esse grande território que é você. Então eu vejo muito nesse sentido, abertura e disposição para entrega. Acho que é isso. Já diria Nando Reis, se você trouxer o seu jardim, eu vou cuidar do seu lar, né? Maravilha, exato. Né? Já que é o papo jardim, rizomas e etc. permeia a nossa conversa. Exatamente. Escuta aqui, dicas de livros, filmes, documentários, enfim, o que você Maravilha. quiser relacionado ao tema das masculinidades. Um filme em 2 livros. Então, um filme que eu acho que é super bacana é um filme de um diretor americano chamado John Cameron Mitchell. O filme se chama Short Bus. É um filme... Short Bus é o nome de uma discoteca em Nova York, para onde vão pessoas descobrirem as suas questões sexuais ali. E o filme conta a história de uma terapeuta sexual que não consegue ter orgasmo e que começa a fazer um tratamento para descobrir o próprio orgasmo junto com um casal de pacientes dela, que são um casal gay, que estão tentando começar a se abrir para uma relação a 3, para uma relação a mais, né, sexualmente. Assim. E ele fala tem vários masculinos ali dados, né? E de livro, a gente geralmente celebra muito o feminino descrito por homens, por exemplo, sei lá, o Chico Buarque, acho que é um exemplo mais cabal disso, né? Tipo, todo mundo assim, encantado com as mulheres do Chico Buarque, assim. E tem um personagem masculino de uma escritora chamada Marguerite Yourcenar, que se chama Memórias de Adriano, e ela fala justamente sobre o imperador Adriano, e que é esse personagem da época da paz romana, é um imperador que interrompeu aquele ciclo de guerras do Trajano, e o Adriano ele foi um imperador homossexual. Ele foi apaixonado por um jovem chamado Antinous, e que morre numa das campanhas do Adriano no Rio Nilo. E aí o Adriano mandou espalhar estátuas do Antinous no mundo romano inteiro, ou seja, na Europa inteira tinha estátuas dele. Como uma mulher conseguiu atingir tão precisamente, descrever tão precisamente o jeito de pensar de um homem, assim. E então eu falo disso, e o outro que eu ia falar é um brasileiro, que acho que não tem como não falar, que é o Riobaldo, né, do Grande Sertão Veredas. Até me emociono. O Grande Sertão acho que é o livro do futuro, sei lá. Tipo, o homem brasileiro tem que ler Grande Sertão Veredas, não sei, não consigo pensar ser masculino sem conhecer o Riobaldo. Assim. Conheça Guimarães Rosa,
e valorize a cultura brasileira. A gente está no momento de, algum tempo já, de uma violência enorme contra todo tipo de patrimônio cultural, material e imaterial do nosso país. Inclusive, aqui no Masculina, às vezes eu fico meio me perguntando quão mais eu posso estimular o acesso e a indicação a produtos e arte brasileira, né? E você trazer o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, para mim, resumir um pouco. Se a pessoa de todas as dicas, de todos os episódios, começar por essa, já é um ótimo caminho, assim. E eu queria indicar, sem vergonha nenhuma, o livro Ruptura, Solidão e Desordem, ensaio sobre a fenomenologia do delírio, escrito por esse que vos fala, Alexandre Valverde. Queria também indicar o canal da República 1411, o Incêndios, e o podcast Super Terapia. Tem episódios incríveis, como vários que a gente citou aqui ao longo dessa conversa. Se você está sentindo algum tipo de conflito, de desconforto, tem alguma curiosidade sobre como profissionais e pessoas como Alexandre estão lidando com esse momento, recorra a um desses 3 canais. E também queria indicar que a coluna 8, no blog da Masculina dessa semana, fala sobre medo, e principalmente medo para os meninos. E ao longo das últimas semanas, eu tenho indicado os filmes do Festival Varilux, que estão gratuitos e abertos através do canal da plataforma Look. E tem 2 filmes em especial que eu queria indicar, que é o Marvan, que conta a história de um menino, é baseado num livro francês, e o Luta de Classes, que é uma comédia deliciosa sobre pai e uma mãe que estão lidando com todos os conflitos de um menino dentro da escola, assim. Não posso contar mais, senão vai ser spoiler. Como é que faz para te achar nas redes? Bom, tem a minha página alexandrevalverde.com.br, que é a página do meu consultório. E ali tem a aba ali com o meu contato de WhatsApp e meu e-mail. Eu tenho uma página no Instagram, ale.valverde. Tem o site dessa startup que eu falei para vocês, que é o sinapseassist.com. Tem os canais no YouTube. Então, acho que se as pessoas colocarem Alexandre Valverde, psiquiatra, podcast, vai aparecer o canal República 1411, mas acho que é isso, assim, principalmente. E Facebook, Alexandre Valverde no Facebook, normal. Quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui na Masculina? Quando você me falou, eu perguntei, poxa, você tá... Mas eu acho interessante essa questão do Masculina, no fim das contas, né? Eu pensei na Urias, que é uma artista trans que eu gosto muito. Nesse último ano, eu fiz um aprendizado, acho que com muitas pessoas, que a partir da arte trans conseguiram sair das suas bolhas, né? Então, eu super agradeço. São as mulheres trans que estão mais dentro da produção musical, né? Então a gente pensa na Linda Quebrada, na Lineker, na Urias, no Rico da Lazan. E a Urias é uma pessoa... A Urias ou a Linda Quebrada também, que eu fico fascinado pelas duas. Acho que elas têm uma potência impressionante. As pessoas trans, elas guardam em si uma sacralidade que é justamente de ser essa pessoa que fica o tempo inteiro vivendo o sonho que elas são. Então, para elas, inclusive, transcender o fato de elas terem nascido com tal genitália ou outra genitália é menor do que a necessidade absoluta de ter que responder ao próprio sonho e de, então, transformar-se no sonho que elas têm para si. Então, eu acho que essa dimensão da vida do sonho ela é tão sagrada porque o futuro significa isso. Acho que um dos nomes de futuro devia ser sonho o tempo inteiro. O que você vai fazer? Não do seu futuro. O que você vai fazer do seu sonho? A gente tem que sempre perguntar assim para as pessoas. E as pessoas trans, para mim, elas trazem muito essa mensagem o tempo inteiro. Eu estou vivendo o meu sonho, eu estou buscando-me, eu estou me buscando, eu estou me realizando, me cumprindo. E nesse sentido, ela nunca deixa de ser trans, ela está sempre atravessando, né? Eu sou fascinado por essas duas artistas, e a Urias é uma pessoa que eu acho impressionante pelo talento musical, pelo modo como ela dança, pelo modo como ela canta, a voz dela, em que coabitam, né, o masculino e o feminino na voz, você fica assim, uau! Então é interessante entender dessa mulher trans, qual é a alma masculina dela, vamos dizer assim. Então já fica esse meu elogio a ela, essa minha declaração de amor, espero que ela possa ouvir aqui, quem sabe ela fala assim, olha, eu quero te conhecer, tá? Vai ser um prazer gigantesco para mim.
Então fica Que essa legal. lição, Alexandre Valverde, você vai procurar Nossa, Urias. que Né? engraçado. Você tem 6 graus de separação, você falou isso num vídeo. Beleza, vou ver Tá a bom? embaixadora aqui. Olha, já Maravilha, falaram ótimo. aqui Lulu Santos, já falaram muita gente, e eu falei, ótimo, corram atrás, porque Vão o atrás. esquema é Nossa, de que rizoma e engraçado. apadrinhamento. Eu quero super agradecer esse convite, Paulo. Eu acredito que isso que a gente está fazendo é o trabalho que vai tecer o modo de sermos no futuro. Assim. A gente vai se constituir como essa rede de hiperconexão mesmo. Por isso que eu aceitei prontamente o convite, porque eu entendo que isso faz parte desse processo de libertação nosso, e libertação, inclusive, dessas amarras de quem produz conteúdo, de que conteúdo vai para a rede, do que a gente tem que falar nas entrevistas. Então, acho que, assim, permitir espaços de liberdade como esse é maravilhoso. Então, eu super queria elogiar o seu trabalho mesmo. Não imaginava que a gente fosse ter uma conversa dessa ordem, foi super bacana, então, para mim, está sendo um super prazer mesmo. Então, respondendo, acho que foi uma intuição, né, de responder esse convite, porque acho também você foi muito generoso na sua colocação, no modo como você estava convidando, então eu entendi que tinha uma coisa muito afetuosa, muito bonita nesse sentido, esse a priori do tipo, eu vou te convidar para entrar no meu jardim, eu sei que você não vai pisotear, né? Eu acho que isso é um valor super legal, que acho que a gente tem que cultivar na internet, para além das falas ácidas, corrosivas, acho que a gente também tem que ter as falas amorosas, afetuosas, generosas, dadivosas, jubilosas, né? Entendo que as nossas falas, elas têm esse poder de marcar um lugar, puro e simples. Nossa, isso aqui é possível de ser pensado. Olha, essa pessoa pensa assim. Não para fazer disso uma arma, um escudo para se defender ou para atacar alguém, mas para entender que, poxa, as falas têm seus territórios, né? Assim, que legal a gente poder conhecer uma pessoa e conhecer o território que ela é. Acho que é um pouco isso, assim. Então, eu estou super feliz de poder ter frequentado o teu território e de você ter podido frequentar o meu. Vamos dizer. Alexandre, muitíssimo obrigado, não só pelas palavras, pela aula de vida, de teoria, de apontamentos filosóficos, médicos, psiquiátricos. Você já tinha me ensinado muito através dos seus canais e do conteúdo que você tem produzido. Preciso aprender a ter essa coragem de resgatar os sonhos, porque às vezes a gente vai se embrutecendo com muita facilidade. Abrir esse espaço também é a possibilidade de encontrar parceiros que, como você, eu espero que estejam em outros canais de realização desses sonhos mesmo. Maravilha. Um Obrigado, grande abraço querido. para todos os ouvintes. Obrigado a Valeu, vocês. obrigadíssimo. Então, visite o nosso site. Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, do episódio na íntegra e a coluna semanal no nosso blog. Anote aí, www.comcultura.com.br/almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe Ao Masculina nas redes. Você nos encontra em diversas agregadoras de podcast, Spotify, Deezer, entre outras, e no Facebook /Almasculina Podcast, no Twitter e no Instagram @Almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial Alexandre Valverde e Ana Canosa. Também não posso deixar de agradecer Roberto Vogel, Soraya Azevedo e mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo desse episódio pelo nosso canal no YouTube. Fique ligado nas próximas. Bom, nosso episódio fica por aqui e o Ao Masculino é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.